Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre 10 dicas do pós-operatório daquela cirurgia de fimose, a cirurgia para retirada do excesso de pele do pênis. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Então pessoal, hoje eu vou falar sobre 10 dicas do pós-operatório, 10 orientações pós-operatórias da cirurgia de fimose, aquela cirurgia para retirada do excesso de pele. Essa cirurgia muitas vezes é realizada na infância, mas em muitos casos o paciente apresenta o problema na fase adulta, certo? Que esse é o foco principal da nossa prática, é o foco principal do nosso vídeo. Então aqui eu vou tentar tirar a maior parte das dúvidas dos pacientes que realizam essa cirurgia. É claro que as orientações pós-operatórias para esse procedimento geralmente não divergem entre os urologistas, certo? Mas muitas vezes cada urologista tem sua orientação. Então eu vou colocar aqui o que eu geralmente recomendo para os meus pacientes, o que eu geralmente falo para eles na minha prática diária nesses anos aí realizando essa cirurgia. Dica número 1. O paciente não pode ter relação sexual nos primeiros 30 dias após a cirurgia. Ele também não pode se masturbar e ele também deve evitar situações que possam levar ele a ter uma ereção. Por exemplo, um contato com outra pessoa, quando ele assiste também vídeos que envolvam atos sexuais. Então isso tudo pode gerar ele a ter uma ereção, certo? É claro que aquelas ereções noturnas o paciente não consegue evitar, pois ele está dormindo, né? Mas o que ele puder evitar, ele deve, certo? Isso por quê? Porque nessa cirurgia é feita uma sutura da pele do pênis com a mucosa. Então, quando o paciente tem uma ereção, o pênis estica e essa pele fica tensionada. Essa sutura, na verdade, fica tensionada. Como vocês podem ver a linha de sutura aí na figura, certo? Se o paciente tiver uma ereção, essa linha de sutura vai ficar tensionada. Então o paciente deve evitar isso. Essa tensão pode fazer com que solte algum ponto ou mesmo a própria tensão já pode prejudicar a cicatrização desse paciente. Número 2, pode ser colocado gelo nas primeiras 24 horas no pênis. Tá? Você vai proteger com saco, colocar uma bolsa de gelo, evitar que molhe o curativo, né? O saco é para evitar que molhe o curativo. Então você pode colocar gelo para diminuir a chance de formar hematoma, né? Existem pequenas veias, pequenos vasos ali no pênis que durante a cirurgia eles podem sangrar e no pós-operatório também. Então isso pode vir a formar um hematoma e o gelo vai diminuir a chance da formação desse hematoma. Número 3, manter o pênis para cima. Isso vai diminuir o edema, diminuir o inchaço do pênis. Se você deixar o pênis para baixo, por exemplo, ficar sem cueca, usar um short, uma samba canção, deixando o pênis para baixo, o pênis vai inchar mais, aquele líquido, aquele edema vai descer mais, vai inchar mais o pênis e vai tensionar também, inchar mais a linha de sutura. Então, quando você coloca o pênis para cima, você diminui a chance da formação desse edema, certo? Inclusive, muitas vezes, no pós-operatório imediato, a gente já faz o curativo deixando o pênis para cima. Então, é importante que o paciente vista uma cueca que fixe bem na sua casa ao longo dos dias, vista uma cueca que fixe bem o pênis para cima, diminuindo a chance de formação desse edema. Número 4, os pontos geralmente caem sozinhos por volta de 14 dias. A imensa maioria dos cirurgiões vai fazer essa cirurgia com pontos absorvíveis, certo? E esses pontos vão começar a cair lá por volta dos 14 dias. Às vezes cai um pouquinho antes, às vezes cai um pouco depois. É importante que o paciente saiba disso, para ele não se assustar na casa dele. Eles geralmente perguntam isso, certo? Então, dependendo do fio que o médico usar, vai cair por volta de 14 dias, certo? Número 5, pode haver deiscência da sutura. O que é deiscência da sutura? É os pontos soltarem e a sutura abrir um pouco, certo? Isso já, às vezes acontece em 1, 2 pontos, certo? Então é importante que o paciente saiba disso. Muitas vezes ele pode procurar o seu médico para avisar ele, mostrar para ele, ver se a área de deiscência foi pequena ou foi grande. Isso geralmente ocorre próximo dos dias que os pontos já estão para cair e muitas vezes o próprio edema que se forma, o próprio inchaço que se forma após a cirurgia já vai manter a ferida ali coaptada, grudada, certo? Então, muitas vezes até a cicatrização, mesmo que solte um ponto, vai ficar habitual, vai ficar normal no decorrer dos dias. Dica número 6, como retirar o curativo? Bom, o curativo deve ser retirado com 24 horas, um dia após a cirurgia, e o paciente pode molhar esse curativo, molhar a gaze para fazer com que ela solte, com que ela desgrude com mais facilidade da ferida operatória ali no pênis, certo? Isso vai trazer menos dor, vai promover menos lesão na retirada do curativo.
Dica número 7, como fazer o curativo? Bom, após aquelas primeiras 24 horas, no primeiro dia após a cirurgia, vocês vão tirar o curativo com água, como eu falei, vocês vão lavar o pênis com água e sabão na hora do banho, vão enxugar o pênis, certo? E vão passar uma pomada ao redor do pênis, ao redor ali da glande, no local onde está a cicatriz, onde está a ferida operatória, onde estão os pontos. É lá que você vai passar a pomada. Geralmente eu passo uma pomada com antibiótico, a neomicina com bacitracina, né? E a finalidade principal da pomada é evitar que a gaze grude na ferida operatória. Então você vai passar a pomada somente ali naquela região. E aí eu peguei uma gaze para tentar mostrar para vocês como que vocês vão fazer na prática esse curativo. Depois que vocês passaram a pomada na região dos pontos, vocês vão pegar a gaze, certo? A gaze vem assim, quando você tira ela do pacote, ela vem geralmente no formato de um quadrado, certo? Vocês vão abrir essa gaze, deixar ela totalmente aberta, depois vocês vão dobrar de modo que ela fique assim num formato de um cachecol. Eu falo para o paciente que vocês vão fazer um curativo tipo um cachecol. Vocês fazem da gaze uma tira, certo? Se você quiser, ao invés de passar a pomada na região dos pontos, você pode passar a pomada aqui na gaze, certo? É importante que não passe muita pomada, só uma camada para evitar que a gaze grude na ferida. Por quê? Se você colocar muita pomada, você vai umedecer demais a gaze e isso pode dificultar com que o microporo grude para segurar a gaze, certo? Então você vai fazer o seguinte, você pode puxar o pênis pela glande para tracionar, deixar ele esticado, certo? E aí você coloca a gaze aqui na região onde você passou a pomada, a região onde estão os pontos, e vai fazendo um curativo circunferencial em volta dos pontos, em volta do pênis, com uma leve tração, tá? Para apertar um pouquinho e diminuir a chance de formar o edema. Ao final do curativo, você vai pegar e colocar um micropore, certo? Uma fita de micropore para grudar essa gaze assim. É importante que você coloque o micropore no mesmo sentido que você estava fazendo o curativo, que você estava enrolando a gaze. Isso vai fazer com que você grudando aqui primeiro e depois aqui no final da gaze, vai fazer com que você mantenha um pouco aquela tensão que você colocou na hora que estava envolvendo o pênis com a gaze, certo? Então é importante você saber disso. Não passe muita pomada para que a gaze não fique muito umedecida, certo? E faça esse curativo circular, como eu expliquei. Se porventura você acabar colocando um pouco mais de pomada e a gaze ficar um pouco umedecida e você não conseguir grudar o microporo, você pode fazer uma outra volta com outra gaze mais seca, certo? Em cima daquela primeira gaze e aí fechar o curativo, que aí o microporo vai grudar com mais facilidade. Dica número 8. Isso é uma coisa que geralmente os pacientes perguntam ou o acompanhante pergunta depois da cirurgia. Se ele vai ter problema para urinar. Não, não tem problema. A urina sai normalmente. A cirurgia é uma cirurgia de pele, superficial. A gente só mexe na pele, na mucosa do pênis, certo? Não é mexido na uretra, que é o canal por onde passa a urina, certo? Então o paciente vai urinar normalmente, só tem que tomar cuidado para não molhar de urina ali aquele curativo. Mas isso é simples, é fácil. Dificilmente o paciente vai ter problema na hora de urinar. Por vezes algumas crianças, por medo de urinar, acabam tendo um pouquinho de dificuldade, né? Mas isso aí no adulto não tem problema nenhum, o adulto urina sem problema algum. Dica número 9, quando deve ser o retorno com o médico? Bom, isso varia de profissional para profissional. O retorno geralmente é com 1 a 2 semanas, tá? E o paciente, se tiver algum problema, um hematoma, uma infecção, uma deiscência muito grande dos pontos, né? Vários pontos saltarem, ele pode voltar antes, procurar o médico e voltar antes. Mas geralmente ele volta com 1 a 2 semanas. Existem pacientes até que nem voltam, mesmo orientado, acabam voltando depois, justamente porque ele já começou a fazer suas atividades do dia a dia, tudo, e acaba voltando posteriormente com o médico, de tão tranquila que é a cirurgia, de tão tranquila que é a recuperação. E por fim, a dica número 10, que é para aqueles pacientes, aqueles casos especiais, onde o paciente já chega com um quadro mais grave, mais avançado, onde já ocorreu um fechamento completo do prepúcio, e esse fechamento acabou também ocasionando um estreitamento do meato uretral, do canal por onde a urina sai, daquele buraquinho ali da uretra, no final da uretra, por onde a urina sai. Nesses pacientes, a gente faz a cirurgia de fimose, mas como o buraco da glande está fechado, a urina não passa direito, a gente acaba tendo que fazer no mesmo procedimento uma plástica nesse buraco,
chamada meatoplastia. A gente abre o meato da uretra, o meato uretral, e faz uma plástica. Então, nesses pacientes, quando eles forem fazer o curativo, ele não vai fazer o curativo somente na região da fimose, ali da postectomia. Esses pacientes eles têm que ser orientados a toda vez que eles urinarem, eles pegam, põem um pouquinho de pomada no dedo e passam ali no buraco, no meato da uretra, certo? Para evitar que esse buraco grude e feche. Então, toda vez que ele urinar, ele põe um pouquinho de pomada ali. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Essas são as principais orientações da cirurgia de postectomia, a cirurgia de fimose. Eu espero que elas tenham sido úteis para você e que você possa se beneficiar e possa estar bem orientado depois que você realizar esse procedimento, certo? Gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação. Se inscrevam no canal, comentem, façam perguntas. A gente tem respondido várias perguntas aí dos internautas que estão participando aí do nosso canal, certo? Um grande abraço e até a próxima.